Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O, eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né, e o canal do Eustáquio. Bom dia! Hoje são 24 de maio de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos o seguinte texto, entre aspas. O maior foco desta demanda são os Estados Unidos, que consomem 46% de toda a gasolina do planeta. Mas esta é uma tendência que se vem espalhando como fogo em palha. E aí vem a questão. O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo assinalado acima está na frase dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer, gente? Ela traz um texto aí, né? Um pequeno texto. Nesse texto aí, veja bem acima, existe um verbo aí, em negrito, em destaque, consomem. Veja aí. O maior foco desta demanda são os Estados Unidos, que consomem, ou seja, os Estados Unidos consomem, não é isso? Verbo consumir, aí, em negrito, em destaque. E aí você vai descobrir qual é a transitividade desse verbo aí. Se esse verbo é intransitivo, se ele é transitivo indireto, se ele é transitivo direto, se ele é verbo de ligação. Então você vai descobrir a regência desse verbo aí, que consomem. Consomem. Então você vai descobrir a regência desse verbo. Se você acha, por exemplo, que esse verbo aí ele é intransitivo, então você vai procurar a opção em que o verbo nessa opção seja também intransitivo. Entendeu, gente? Se você acha que esse verbo aí, consomem, ele é verbo de ligação, então você vai procurar a opção em que o verbo seja também de ligação, tenha a mesma regência do verbo consomem, consomem, verbo consumir. Entendeu? Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que o verbo tenha a mesma transitividade do verbo consumir na oração acima. Então, para que eu encontre essa opção, eu preciso antes descobrir a transitividade do verbo consumir. Só assim eu vou procurar um verbo com a mesma transitividade, não é mesmo? Então vamos ler aí o texto novamente. O maior foco desta demanda são os Estados Unidos, que consomem, olha aí o verbo consumir. Qual é a transitividade desse verbo aí, hein? Consomem. Os Estados Unidos consomem. Vem a pergunta, os Estados Unidos consomem o quê? Você vê que esse verbo aí, ele pede um complemento. Você diz assim para uma pessoa, ei, você sabia que os Estados Unidos consomem? Aí a pessoa vai perguntar, consomem o quê? Viu aí? Um complemento sem preposição. E aí chamado objeto direto. Então veja, os Estados Unidos consomem o quê? Aí vem 46% de toda a gasolina do planeta. Então, o objeto direto é isso aí, 46% de toda a gasolina do planeta é o objeto direto. Então, o verbo consumir aí é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Já sei. Então, agora vou procurar a opção em que o verbo lá, na opção, seja também um verbo transitivo direto, que pede um objeto direto, entendeu? Igualmente ao verbo consumir. Então, consomem aí, verbo transitivo direto. Então, vamos procurar a opção que traga também um verbo transitivo direto. Vejamos a opção A. O mundo sofre com a falta de capacidade de refino moderno. Veja aí o verbo sofrer. O mundo sofre. O verbo sofrer pode ser intransitivo ou pode ser transitivo indireto. Pede um complemento com a conjunção com. Não é isso? Com. Então veja aí. O mundo sofre. Sofre, aí vem com que. Olha aí. Sofre com que. Aí vem. Sofre com a falta de capacidade de refino moderno. Então o verbo sofrer aí é um verbo transitivo indireto. Ele pede aí uma preposição com, não é isso? Ele pede uma preposição aí com. O mundo sofre. Sofre com o quê? Com a falta de capacidade de refino moderno. Aí um objeto indireto. O verbo sofrer aí não é verbo transitivo direto. Então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer que você encontre a opção com verbo transitivo direto, tal qual consumir no texto acima. Vejamos aí a opção B de bola. Outros adjacentes na Bacia de Santos vêm em ótima hora. Outros adjacentes na Bacia de Santos vêm em ótima hora. Então veja aí. O verbo vir, vem, não é isso? Outros adjacentes vêm, verbo vir, vem, eles vêm. Então o verbo vir, ele é intransitivo. Ele não pede complemento algum. Então aí vem, outros adjacentes na Bacia de Santos, vem, verbo intransitivo, não precisa de complemento. E aí aparece em ótima hora, adjunta adverbial. Adjunta adverbial. Então a opção B de bola não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C. Outra oportunidade reside em investimentos maciços, em capacidade de refino. Veja aí o verbo reside. Outra oportunidade reside. Esse verbo aí não é transitivo direto, como o verbo consumir.
ele aí pede um complemento com preposição em. Outra oportunidade, reside. Reside em quê? Em investimentos maciços. Em investimentos maciços. É o objeto indireto. Então, o verbo residir, aí é transitivo indireto. Pede um complemento com preposição em. Entendeu, gente? Então, a opção C não é também a opção que a questão quer. A opção, a questão quer, a opção com o verbo transitivo direto. Vejamos a opção D de dado. Mas esta é uma tendência que se vem espalhando como fogo em palha. Veja aí o verbo é, verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, ela é. Mas esta é uma tendência. Este verbo aí, ele não é transitivo direto, é um verbo de ligação. Então, a opção D não é a opção que a questão quer. Veja aí, mas esta é verbo de ligação, não é um verbo transitivo direto. Vejamos a opção D de dado. Veio para gerar produtos de alto valor ambiental. Então, veja aí, veio para gerar, veja esse verbo aí, gerar. Veio para gerar. Aí a pergunta, você diz assim a alguém, eu vim para gerar. Aí a pessoa pergunta, você veio para gerar o quê? Olha aí, gerar o quê? Pede um complemento sem preposição, o verbo gerar. Tal qual o verbo consumir, na oração acima, entendeu? Os Estados Unidos consomem o quê? 46% de toda a gasolina do planeta. E aqui a mesma coisa, na opção E, veio para gerar, olha o verbo gerar aí, gerar, gerar o quê? Produtos de alto valor ambiental. Produtos de alto valor ambiental é o objeto direto, complemento do verbo transitivo direto, gerar. Da mesma forma, o verbo consumir. Os Estados Unidos consomem. Ele veio para gerar o quê? Produtos de alto valor ambiental. Então, consumir e gerar são dois verbos transitivos diretos. Pedem um complemento sem preposição. Entendeu, gente? Então, a opção que a questão quer é a opção E. Porque a opção E traz um verbo transitivo direto, gerar. Da mesma forma que consomem, consumir, no texto acima. Opção E é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.